Fala, lasanheiros! Hoje vamos voltar no tempo e falar sobre os 5 carros mais desejados dos anos 90 no Brasil. Você vai se lembrar de muitos deles, e quem sabe, até sonhou em ter um desses na sua garagem. A década de 90 foi marcada por grandes lançamentos e inovações no mercado automotivo. Modelos que se tornaram verdadeiros ícones e ainda hoje despertam saudades. Vamos conhecer os queridinhos da época? Começando a lista com um clássico, o Volkswagen Gol GTI. Esse foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica, lançado em 1989, mas seu auge foi nos anos 90. Com motor AP 2.0 e um visual esportivo, ele era o sonho de muitos jovens da época. Ele foi lançado em 1989 e se destacou por ser o primeiro carro nacional equipado com injeção eletrônica de combustível, um avanço tecnológico significativo para a época. Com o famoso motor AP Alta Performance 2.0, que entregava 120 cavalos de potência. Na época, isso era uma grande vantagem em comparação com outros veículos nacionais, tornando um carro bastante potente e veloz. O visual do Gol GTI foi marcante. Ele vinha com rodas de liga leve, para-choques alargados e um aerofólio traseiro que dava um toque agressivo e esportivo. Também traz faixas laterais com o nome GTI estampado, deixando claro que não era um Gol comum. No seu interior, o Gol GTI também se destacou. Ele oferece um painel com iluminação diferenciada, bancos esportivos com estofado exclusivo e volante revestido em couro, o que dava uma sensação de sofisticação e esportividade. Além de seu visual, o Gol GTI também conquistou pelos números. Ele era capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de 9 segundos, uma marca impressionante para um carro nacional da época. O GTI rapidamente se tornou um símbolo de status entre os jovens da época, principalmente pela sua combinação de desempenho e estética. Ele marcou presença em rachas de rua, encontros automotivos e até nas garagens dos apaixonados por velocidade. Em segundo lugar vem outro ícone da época que é o Chevrolet Cadete GSI. Lançado em 1991, ele se destacou pelo design arrojado e seu motor 2.0, além de ter um painel digital futurista para a época. O GSI rapidamente se destacou no mercado brasileiro graças ao seu design esportivo e seu desempenho robusto, sendo uma versão de alta performance do popular Chevrolet Cadete. O Cadete GSI vinha equipado com um motor 2.0 litros, 8 válvulas, que entregava até 121 cavalos de potência. Esse motor conferia ao carro uma aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 9 segundos, algo impressionante para um carro nacional da época. A velocidade máxima atingia cerca de 195 km/h, tornando um dos carros mais rápidos fabricados no Brasil nos anos 90. Assim como seu principal rival, o Gol GTI, o Cadete GSI também aprimorou a injeção eletrônica de combustível, um avanço que proporcionou maior eficiência e desempenho. Isso resultou em um funcionamento mais suave e respostas rápidas ao comando do acelerador, além de melhorar o consumo de combustível em comparação aos carburadores tradicionais. O visual do Cadete GSI era um dos grandes atrativos. Ele possuía linhas aerodinâmicas marcantes, com saias laterais, aerofólio traseiro, para-choques envolventes e rodas de liga leve exclusivas de 14 polegadas. Tudo nele foi desenhado para transmitir esportividade. O modelo era oferecido tanto no hatchback quanto na versão conversível, sendo esta última versão extremamente rara e desejada. Um dos destaques do GSI era o seu painel digital. Isso foi considerado uma tecnologia avançada para a época e dava ao carro uma sensação futurista. Ele exibe todas as informações de forma digital, desde a velocidade até os níveis de combustível, algo que poucos carros nacionais ofereciam na época. O Cadete GSI era muito bem equipado para os padrões brasileiros da época. Ele vinha com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção hidráulica e bancos esportivos Recaro, que proporcionavam mais conforto e suporte durante a condução esportiva. O acabamento interno também foi superior aos outros modelos da linha Cadete, com materiais de melhor qualidade. Agora, em terceiro lugar, o compacto que conquistou, o Fiat Uno Turbo. Lançado em 1994, ele foi o primeiro carro nacional com motor turbo de fábrica. Pequeno, leve e muito rápido. O Fiat Uno Turbo foi um dos carros mais inovadores e desejados dos anos 90 no Brasil, marcado por ser o primeiro carro nacional equipado com motor turbo de fábrica. Lançado em 1994, ele fez história ao trazer uma tecnologia até então restrita aos modelos importados e de alto desempenho, o que o tornou um ícone entre os entusiastas de velocidade e esportividade. O grande diferencial do Uno Turbo era seu motor 1.4 litro turboalimentado, que produzia 118 cavalos de potência e um torque de 16,8 kgfm.
Para um carro compacto, esses números eram impressionantes, e fizeram com que ele acelerasse de 0 a 100 km por hora em cerca de 9,2 segundos, com uma velocidade máxima de 195 km por hora. O desempenho era semelhante ao de carros com motores maiores, mas com a vantagem do menor peso do Uno, resultando em uma dirigibilidade ágil e emocionante. O Uno Turbo tinha um visual diferenciado e esportivo em relação ao Uno comum. Ele vem com saias laterais, spoiler traseiro, faróis escurecidos, além de rodas de liga leves exclusivas de 14 polegadas. Essas alterações ocorreram ao modelo um ar agressivo e esportivo. O logotipo Turbo-Le na traseira deixava claro que não se tratava de um Uno qualquer. Assim como outros esportivos da época, o Uno Turbo trazia um sistema de injeção eletrônica multiponto, o que ajudava a melhorar o desempenho e a eficiência do motor, além de controlar melhor o turbo. Esse sistema era avançado para os padrões brasileiros e garantia uma melhor resposta ao acelerar. O Uno Turbo recebeu uma suspensão reforçada para lidar com o aumento de potência e velocidade. Ele também contava com freios a disco nas 4 rodas, algo incomum em carros dessa categoria na época, o que melhorava consideravelmente a segurança e a capacidade de frenagem em altas velocidades. Por dentro, o Uno Turbo tinha bancos esportivos, painel com instrumentação exclusiva, incluindo um manômetro de pressão do turbo, além de detalhes em vermelho que ressaltavam o caráter esportivo do carro. Esses toques eram simples, mas reforçavam a sensação de que se tratava de um modelo especial. Embora o Uno Turbo tenha tido uma vida curta, produzido apenas até 1996, ele deixou uma marca significativa na indústria automotiva brasileira, sendo pioneiro na introdução de motores turbo de fábrica. Ele ajudou a abrir o caminho para outros modelos turbinados e mostrou que os carros compactos também poderiam oferecer um desempenho de respeito. Até hoje, o Uno Turbo é lembrado com carinho por fãs entusiastas, sendo um dos carros mais emblemáticos dos anos 90 no Brasil. O quarto lugar vem direto do Japão, o Honda Civic VTI. Introduzido no Brasil em 1993, como parte da quinta geração do Civic, o VTI se destacou por seu motor avançado com a tecnologia VTEC, a Variable Valve Time and Lift Electronic Control, que revolucionou o mercado de carros esportivos compactos. Seu motor 1.6 rendia 160 cavalos, deixando-o com um desempenho incrível e um design elegante. O grande destaque do Civic VTI era o seu motor de 1.6 litros com tecnologia VTEC. Essa tecnologia permitiu ao motor variar a abertura das válvulas de acordo com a rotação, garantindo mais potência em altas rotações e maior eficiência em baixas. O resultado foi um carro que poderia ser ágil e econômico no trânsito urbano, mas também incrivelmente rápido quando solicitado. Ele atingia de 0 a 100 km por hora em cerca de 8,3 segundos e tinha uma velocidade máxima de aproximadamente 220 km por hora, números impressionantes para um carro com motor pequeno. O sistema VTEC foi uma revolução tecnológica na época. Ele permitiu que o motor funcionasse com 2 perfis diferentes de desempenho, um mais econômico para o uso diário e outro, acionado em rotações mais altas, a partir dos 5.500 rotações por minuto, para liberar toda a potência do motor. Isso dava ao Civic VTI um desempenho excepcional, sem comprometer a economia de combustível. O Civic VTI, com seu design atíbar de 3 portas, tinha uma aparência esportiva, mas ao mesmo tempo elegante. Suas linhas fluidas, projetadas arredondadas e teto solar reforçavam o visual moderno para a época. Embora fosse um hatch compacto, ele tinha uma presença marcante e era facilmente reconhecido nas ruas. A suspensão independente nas 4 rodas do Civic VTI contribuiu para uma condução precisa e esportiva, o que o tornou excelente em curvas e extremamente estável em altas velocidades. Ele era um carro que oferecia muito prazer ao dirigir, com uma resposta ágil e leve ao volante, sendo bastante elogiado pelos motoristas que valorizavam uma condução esportiva. Por dentro, o Civic VTI oferece um acabamento de qualidade e um painel bem completo. Ele vem com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, além de um sistema de som de alta qualidade. Os bancos esportivos eram confortáveis e davam o suporte necessário em uma condução mais agressiva. O modelo ainda vinha com teto solar, um item de luxo que reforçava a sofisticação do carro. Por ser um dos primeiros carros a trazer a tecnologia VTEC ao Brasil, o Civic VTI rapidamente se tornou um ícone entre os fãs de carros esportivos. Ele foi valorizado por sua exclusividade e por ser uma máquina extremamente confiável e bem construída, qualidades que ainda hoje fazem dele um carro desejado por colecionadores e entusiastas do segmento hot hatch, compactos esportivos. Fechando a lista, em quinto lugar, o clássico Ford Escort XR3. Lançado em versões anteriores nos anos 80, o modelo dos anos 90 continuava sendo um dos esportivos mais queridos. Com motor AP 2.0, visual aerodinâmico e teto solar, o XR3 era simultâneo de estilo.
O Ford Escort XR3 foi um dos carros esportivos mais emblemáticos e desejados dos anos 80 e 90 no Brasil. Lançado inicialmente em 1983, o logo XR3 se destacou pela sua proposta de ser um carro esportivo acessível e de design arrojado. No início dos anos 90, o modelo passou por várias atualizações que o trouxe ainda mais atraente para os entusiastas de desempenho e estilo. O Escort XR3 é um ícone dos compactos esportivos, especialmente em sua versão conversível, que marcou uma geração. Na década de 90, o Escort XR3 ganhou o robusto motor AP 2.0, fornecido pela Volkswagen, graças à parceria entre as marcas Auto Latina. Esse motor tinha 115 cavalos de potência e entregava um desempenho bastante ágil para a época. O carro acelerava de 0 a 100 km por hora em cerca de 10 segundos e atingia uma velocidade máxima de aproximadamente 190 km por hora, o que o colocava entre os esportivos nacionais mais rápidos. O visual era um dos maiores trunfos do XR3. Com suas saias laterais, aerofólio traseiro, rodas de liga leve exclusivas, faróis de neblina e teto solar na versão hatch, o carro transmite esportividade e elegância. As linhas fluidas e agressivas, associadas a detalhes como o emblema XR3, tornaram o carro um dos mais desejados pelos jovens da época. A versão conversível do Escort XR3 foi um dos maiores sucessos da Ford no Brasil. Lançada inicialmente em 1985, ela continuou em produção até o início dos anos 90, sendo um dos poucos conversíveis nacionais à venda no país. Com capota de acionamento manual e mais tarde elétrica, o modelo conversível agregava ainda mais estilo e exclusividade ao XR3. Era comum vê-lo circulando em cidades praianas e eventos automotivos, consolidando-se como símbolo de status. O Escort XR3 oferece uma suspensão mais rígida e ajustada para uma condução esportiva. Ele também contava com direção hidráulica de série, o que melhorava a dirigibilidade, especialmente em altas velocidades ou em curvas acentuadas. A suspensão bem calibrada, junto com o motor AP 2.0, proporcionou uma condução dinâmica e prazerosa, algo muito valorizado por seus proprietários. Por dentro, o XR3 traz bancos esportivos com bom suporte lateral, volante revestido em couro, vidros e travas elétricas, além de um painel com instrumentos completos. O acabamento interno era superior ao de muitos carros da mesma categoria, com detalhes que reforçavam a essência esportiva do modelo. Na versão conversível, o interior ganha ainda mais destaque por proporcionar uma experiência de condução ao ar livre, algo muito apreciado na época. Mesmo após o fim de sua produção em 1996, o Ford Escort XR3 continuou a ser reverenciado como um dos maiores clássicos entre os esportivos nacionais. Sua combinação de estilo, desempenho e exclusividade faz com que, até hoje, ele seja muito procurado por colecionadores e entusiastas de carros antigos. O XR3 conversível, em particular, é um dos modelos mais raros e valorizados, considerado um símbolo de uma época em que os compactos esportivos dominavam as ruas brasileiras. Mas e aí? Quais desses carros você gostaria de ter na sua garagem? Os anos 90 foram, sem dúvida, uma época de ouro para os amantes de carros. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre carros.